Nos últimos dias, dezenas de civis foram mortos nos conflitos. O Conselho de Segurança da ONU está reunido hoje para discutir o conflito entre Israel e o Hamas, mas em um pronunciamento de TV hoje, o premier israelense Benjamin Netanyahu disse que, apesar das tentativas diplomáticas externas, o fim desta pior explosão de violência entre israelenses e palestinos desde 2014, quando Israel invadiu Gaza, não é iminente. Para entender melhor esse conflito, conversamos aqui no Show da Notícia com André Leist, cientista político e diretor executivo da Stand With Us Brasil. Como vai, André? Seja bem-vindo ao Show da Notícia. Obrigado pela atenção à CBN. Obrigado, boa tarde a todos, obrigado pelo convite. Bom, André, até mais para a gente entender um pouco mais, eu gostaria de começar perguntando esse principal motivo, né, dessa nova escalada. O centro desse conflito é a cidade velha de Jerusalém, é isso? Bom, foi o que o Hamas e a Jihad Islâmica, que são considerados dois grupos terroristas, não só por Israel, como pelos Estados Unidos, União Europeia, Japão, Austrália, Canadá e outros países, estão usando como pretexto para aparentemente terem escalado há uma semana as tensões com a iniciação de lançamentos de foguetes contra as cidades israelenses. Eles disseram que eles estavam protegendo suposta violação do status quo e o que eles colocam como uma profanação dos locais sagrados islâmicos por Israel. Na verdade, a Cidade Velha teve vários protestos antes de essa escalada começar, teve protestos num bairro adjacente por causa de uma questão judicial entre judeus e árabes, teve protestos há 3 semanas atrás entre judeus e árabes por causa de vídeos que viralizaram na internet de árabes esbofeteando judeus ortodoxos, e teve então também protestos aí dentro da Esplanada das Mesquitas, que é um lugar super sensível em relação à imagem e o simbolismo que ele representa para o mundo islâmico, né? E o Hamas, tendo tido aí as eleições palestinas canceladas pelo presidente palestino, sentiu-se aí provavelmente num beco sem saída em relação ao protagonismo nacional palestino, e utilizaram o que estava acontecendo em Jerusalém, que são distúrbios civis, para iniciar ataques com o lançamento de foguetes contra as cidades israelenses, e depois de alguns foguetes, Israel revidou. Muita gente não entende exatamente o que é o Hamas, né? Você poderia explicar para a gente qual que é a formação desse Hamas, o que ele significa, quais são os braços, se há braços políticos, apenas braços armados, e qual que é o mote, né, desse alvo, tendo Israel como alvo principal? Bom, Hamas é uma sigla da junção das 3 palavras Harakat Muqawwa al-Islamiyya, em árabe Movimento de Resistência Islâmica. O Hamas foi fundado em 1988 como um braço da Irmandade Muçulmana, que é uma organização considerada pelo Egito como uma organização terrorista. Foi fundada em 1920 e pouco, lá atrás, uma tentativa de evitar evitar que o Egito se transforme num país laico, né? Num país que tem uma certa divisão entre igreja e Estado no Egito, né? Essa ideologia da Irmandade Muçulmana se espalha ao longo do século XX por vários países, várias regiões, coloca certos governos em situação até de risco existencial, e eles são ilegalizados em muitos locais, né? Então, na década de 70, essa ideologia chega em territórios onde moram os palestinos, na faixa de Gaza, na Cisjordânia, e depois disso é fundado o Hamas em 88, principalmente como opositores do processo de paz que a Organização da Libertação da Palestina estava travando aí com Israel de forma secreta, e que depois acabou culminando nos acordos de Oslo, ao Israel se retira de territórios onde estavam controlando as cidades palestinas e dão o controle dessas cidades para a nova Autoridade Nacional Palestina, criada então como governo interino palestino. O Hamas se opõe a esse processo porque eles são contra a existência de Israel, independentemente do tamanho do país, né? Não é uma questão de território, é uma questão já ideológica que tem base aí em religião, né? Eles querem implementar
na Palestina inteira, no que eles consideram a região da Palestina, que é toda a região, que incluiria na teoria também a Jordânia, porque a Jordânia também faz parte da região da Palestina histórica, um Estado Islâmico com base em leis islâmicas, o que não diferencia muito Hamas de grupos como Al-Qaeda, Hezbollah, Boko Haram na Nigéria e Estado Islâmico na Síria. Nas últimas décadas, tivemos vários outros conflitos, várias outras escaladas, com mortes também de civis. No âmbito macro, então, esses conflitos são gerados justamente devido a esse entendimento do Hamas de não existência de Israel, é isso? É isso. Só para recapitular a segunda parte da sua pergunta, a pergunta anterior, que tem a ver também com essa pergunta de agora, o Hamas é considerado, pelo menos pela academia que estuda esse tipo de fenômeno, um grupo terrorista híbrido, né? Que significa eles têm um braço político, um braço social, um braço religioso, um braço militar e um braço internacional. Então eles têm aí gerenciamento de mesquitas, gerenciamento de escolas, eles têm hospitais, eles têm a prática política, que são os engravatados que acabam tomando as decisões mais executivas, e eles têm o braço militar. Mas no final das contas é tudo a mesma coisa, eles decidem de uma certa forma, é um partido que vira um Estado e acaba transformando esse Estado, no caso Gaza, num Estado policial, uma ditadura controlada apenas por eles, né? Então, as armas são deles, as escolas são deles, é tudo deles e eles controlam absolutamente tudo. Então, o Hamas, um outro fenômeno, um outro grupo que a gente poderia comparar com o Hamas é o Hezbollah no Líbano, que tem a mesma coisa, né? E mais poderoso ainda que o exército libanês em relação a armas. Então, o Hamas, por causa disso, né, por causa de todos esses motivos, e realmente a escalada de violência agora sempre tem um motivo, né? A quarta guerra em Gaza, 2009 teve um motivo, 2012 teve um motivo, 2014 também teve um motivo e 2021 também teve motivo. E se o Hamas não mudar a sua forma de enxergar o conflito, ou não houver aí uma resolução estratégica a longo prazo que o mundo, junto com Israel e junto com o mundo árabe, possa implementar para a faixa de Gaza e para a política do Hamas, provavelmente essas cenas que nós estamos vendo, infelizmente, voltariam a acontecer em algum tempo, mais cedo ou mais tarde. Demorou 7 anos dessa vez, e pode demorar mais 7 anos, ou mais 10 anos, ou mais 2 anos. Considerando o poderio armado, né, do Hamas e desses outros grupos que você citou, quem patrocina, né, o Hamas? De onde vêm os fundos justamente para que eles possam manter essas armas, né, manter esse arsenal para esses momentos de conflito? É muito importante essa pergunta. O Hamas tem um conjunto de fontes de renda. Então, o principal deles é o Irã. O Irã é o país que mais patrocina o terrorismo no mundo, inclusive faz parte da política das guardas revolucionárias do Irã, que comandam aí parte do orçamento de defesa do Irã, então são bilhões de dólares disponíveis. Eles enviam dinheiro, verbas e inclusive armas fisicamente para grupos terroristas em várias capitais, em várias regiões do Oriente Médio. Estamos falando de Iraque, Iêmen, Síria, Líbano e a faixa de Gaza. Enviar armas na faixa de Gaza, eles faziam isso não é mais possível. Tanto o Egito como Israel não deixam mais isso acontecer. A fronteira com o Egito, com Gaza, está completamente encharcada e fechada pelo exército egípcio depois da entrada do general Sisi no poder no Egito. Mas o Hamas ele recebe verbas do Irã e, além disso, ele, como expulsou a autoridade palestina em 2007, né? Lembramos que a autoridade palestina teve eleições em 2006, o Hamas ganhou parte das cadeiras no parlamento, foi feito um governo de coalizão entre Fatah, o partido opositor, e o Hamas, e eles fizeram um governo de coalizão. Agora, o Hamas tem as suas bases e a sua força na faixa de Gaza, e eles acabaram se desentendendo, eles expulsaram o Fatah numa guerra civil que demorou alguns meses na faixa de Gaza no começo de 2007, e eles passaram a tomar o poder, eles passaram a dominar completamente a faixa de Gaza e os escritórios públicos da autoridade palestina lá. Então, quando o orçamento palestino, que é na casa de milhões e milhões de dólares, né, é transferido para pagar salários na faixa de Gaza, quem tem acesso a essas verbas é o Hamas.
Então há uma tremenda corrupção aí, além de, obviamente, doações de outras pessoas, organizações, ou até mesmo valores de doações de países ocidentais que são doados para a faixa de Gaza, para chegar na agência de refugiados ou até mesmo para a saúde. Não tem como esse dinheiro chegar na faixa de Gaza e chegar ao seu destinatário sem o Hamas poder ter acesso a esse valor. Então, o Hamas eventualmente passa a ter acesso a valores de doações, inclusive de países ocidentais, inclusive dos Estados Unidos e, eventualmente, de países como o Brasil, caso ele se decida doar dinheiro para a faixa de Gaza. Agora, já que citou os Estados Unidos, eu queria fazer uma pergunta mais específica no que diz respeito ao contexto histórico, né, deste momento de conflito, né? Qual seria o papel, por exemplo, da postura do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e de algumas outras lideranças internacionais que, nos últimos anos, ignoraram as décadas de negociações que existem entre Israel e palestinos? De alguma maneira, isso afeta, isso gera essa maior tensão que leva a esse tipo de conflito? Com certeza, os presidentes republicanos são vistos pelos palestinos como não neutros, no sentido de serem mediadores do conflito, apesar dos Estados Unidos como país ser o país mais importante para essas negociações. Presidentes democratas são vistos como mais moderados no sentido de poder ponderar para os dois lados, apesar de eles serem mais pró-Israel por questões históricas e geopolítica. Os Estados Unidos têm uma relação com Israel que é indiscutível. Essa relação não é desde sempre, ela começou após a Guerra de Yom Kippur em 73, mas ela é uma relação muito forte, mas não tem a ver com um governo específico, e sim com os Estados Unidos, é interesse nacional americano, tanto democratas como republicanos. Agora, é claro que a retórica do ex-presidente americano Donald Trump afastou, de uma certa forma, os palestinos de enxergarem os Estados Unidos como um mediador viável. Apesar dos esforços americanos, independentemente se esses processos, essas propostas de paz, a proposta de paz que o ex-presidente americano Donald Trump ofereceu no começo do ano passado, tenha ou não sido uma proposta, entre aspas, justa para os dois lados, né? Os palestinos se sentiram que essa proposta ela não era uma proposta que contemplava as suas exigências. Porém, isso não é a primeira vez que acontece. Existiram outras propostas, tanto israelenses quanto americanas, inclusive com o ex-presidente americano Bill Clinton, que é um democrata, que os palestinos também rejeitaram. Então, às vezes, o que muitos analistas veem, e eu sou incluído nessa lista, é que não importa o que está escrito na proposta. Existe um vício na perpetuação do conflito por lideranças palestinas em não aceitar propostas e estender o conflito com exigências que não são possíveis serem contempladas, como, por exemplo, a volta de milhões de refugiados para o que é Israel hoje, uma vez que está sendo criado um Estado palestino. Na teoria, esses refugiados teriam que voltar para o novo Estado palestino e não para dentro de Israel, e o controle deles em locais sagrados judaicos também, como, por exemplo, o Monte do Templo, que é a Estrada das Mesquitas, é o mesmo local. Então, são exigências que Israel tem, né, que precisam ser negociadas e que não foram aceitas até o momento. Então, os Estados Unidos são vistos como um mediador importante, porém, às vezes enviesado. Por isso que é tão importante, eu termino com essa fala, os países árabes agora que estão fazendo acordos de paz com Israel, como os Emirados Árabes, o Bahrein, o Sudão, o Marrocos e outros que estão por vir, de participarem nessa negociação, que até então era mais Estados Unidos, Israel e os palestinos, e assim os palestinos poderiam se sentir representados pelo mundo árabe, islâmico também, e ter mais incentivo em cederem, caso chegue a uma proposta final. No final das contas, os dois vão ter que ceder, e será um lose-lose situation, na teoria dos jogos, né? Os dois vão precisar ceder e os dois vão precisar vender essa perda, o que eles vão ter que ceder para a sua própria população, e ter que vender e ter que ser aceito pela população para ter esse apoio político pelos dois. Mas vai ser mais fácil se os árabes estiverem juntos com os palestinos na hora dessas negociações ocorrerem.
Além dos Estados Unidos, atualmente, quais outros países ali da região também são mais influentes nessas negociações, né? Qual o papel desses países atualmente nesses diálogos? O Egito é muito importante, sempre foi um mediador com o Hamas. Nas últimas 3 guerras que houveram, o Egito teve um papel importantíssimo nas negociações com o Hamas. Inclusive, os enviados, o Egito já enviou os representantes para a faixa de Gaza nesse atual conflito. O Egito tem um papel muito importante. O exército egípcio é o maior exército do mundo árabe, é um bastião aí da estabilidade do Egito como país, e é muito importante a presença do Egito. A Jordânia tem o seu papel histórico por fazer uma fronteira muito grande com Israel e por ter uma população palestina muito grande dentro da Jordânia. Países como a Arábia Saudita são muito importantes pela sua importância religiosa, então o apoio saudita a um acordo ou a um cessar-fogo é importante, porque os sauditas eles têm a custódia dos locais mais sagrados do Islã, e a mesquita de Al-Aqsa em Jerusalém é o 3º local mais sagrado do Islã, então é importante também. E outros países importantes, os Emirados Árabes são importantes, são grandes doadores dos palestinos, inclusive o rei dos Emirados, o emir dos Emirados Árabes Unidos, ele ameaçou não fazer um investimento na faixa de Gaza em infraestrutura para a população caso o Hamas não pare de atirar os foguetes contra Israel. Então são países importantes, o Catar é importante, os Emirados Árabes são importantes, e tem países que são assim relevantes para os palestinos. No caso, o Hamas não dialoga com esses países, o Hamas acaba dialogando mais com o Irã por causa desse antagonismo, e o Irã não é um player nessas negociações, porque o Irã, assim como o Hamas, não reconhece o direito de Israel de existir. Ontem, um edifício onde estavam as redações e instalações de 2 veículos de comunicação foi destruído, né? O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, ele conversou, inclusive, com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, para justificar esse ataque e também um aviso prévio para que o prédio fosse esvaziado. Qual o motivo de um ataque a um edifício onde havia jornalistas, né? Qual a justificativa dada pelas forças de segurança de Israel nesse momento de conflito? Olha, pelo meu conhecimento que eu tive até o momento, e pelo conhecer também um pouco do sistema de como funciona essas forças aéreas, não só a israelense, eles não têm nenhum tipo de intenção de matar civis, porque isso não contribui com a estratégia deles e também não vai de acordo com as regras de engajamento pela Convenção Internacional de Genebra. E assim como os Estados Unidos, Inglaterra, França e todos os países que lutam em zonas assimétricas, assim como Israel está fazendo, eles não têm e não fazem esse tipo de ação, a não ser que exista aí algum tipo de informação que não chegou ainda à mídia internacional. Então, o que eu consegui investigar a respeito desse prédio específico é que esse prédio é um prédio da inteligência do Hamas e havia também escritórios da Jihad Islâmica. E um andar dele foi cedido a Al Jazeera e a essa outra agência de notícias, a AP, se não me engano. Só que existe aí um dilema que provavelmente os militares israelenses tiveram, que por mais que esse prédio está sendo usado por mídia, e por isso eles avisaram antes, né, obviamente, para se retirar, não só porque era mídia, mas eles avisam nessas situações para ser evacuado o prédio, inclusive dando a opção para os grupos terroristas retirarem materiais, computadores e arsenais, caso estivessem guardados ali. Agora, pela Convenção Internacional de Genebra, qualquer local que está sendo usado e que contribua para o conflito armado, e eu estou agora literalmente dizendo o que está escrito na resolução, vira um alvo militar legítimo. Qualquer local, inclusive um hospital, inclusive uma escola. Claro que isso é super sensível, e acredito eu que os países, assim como Israel, devem avaliar caso a caso e alvo a alvo nesses casos. Então, assim, deve existir aqui algum motivo que levou a Força Aérea a tomar a decisão de destruir esse prédio. Mais uma vez, não tem como uma agência de notícias do tamanho da Al Jazeera ou da AFP operar na faixa de Gaza sem o consentimento, o aval do Hamas.
Então, acredito eu, pelos meus estudos aqui, pelo que eu já investigo o grupo há muitos e muitos anos, acredito que foi proposital que o Hamas colocou os escritórios dessas duas agências nesse prédio. De qualquer forma, há uma grave emergência humanitária, né, que ocorre em meio a esse conflito, com muitos civis, muitas crianças morrendo em meio aos ataques de ambos os lados. Qual o papel da ONU e das nações amigas de Israel e dos palestinos, né? Há um caminho para frear esse confronto e evitar que ele ganhe outras dimensões, principalmente considerando essa reunião de hoje do Conselho de Segurança da ONU? Acredito que sim. A exigência deveria ser que o Hamas cesse totalmente agora os lançamentos de foguetes. Se eles cessassem e dessem uma opção de cessar-fogo sem condições, Israel pararia na hora os seus ataques à faixa de Gaza em alvos do Hamas. E quanto à situação dos refugiados, né? De que forma Israel lida com a situação dos refugiados que estão ali na faixa de Gaza, né? Apesar dos conflitos com o Hamas, existe toda essa situação. Como ela está sendo administrada neste momento? Então, as pessoas que moram na faixa de Gaza já não são mais refugiados porque elas estão já em território palestino, né? Eles mantêm o status de refugiados, mais uma vez, por perpetuação do conflito e por simbolismo, mas essas pessoas já estão em território palestino e são palestinas, então elas não deveriam ter esse status de refugiados. Tá certo, conversamos